tijolos e... Bom, Antônio, a gente já vinha conversando aqui no caminho, a chegada aqui da Galeria Olido, e você contou que você já teve vários momentos, que tua experiência com São Paulo, ela teve vários momentos muito emblemáticos. Eu queria que você retomasse um pouco essa narrativa que você me trouxe informalmente. Bom, eu cheguei a São Paulo num fim de tarde de janeiro, não me lembro o dia exato, do ano de 1961. Eu tinha ainda 20 anos, estava na faixa dos 20 anos, porque eu nasci em setembro, isso ia completar 21 anos no próximo setembro. Eu me lembro, eu cheguei de avião, vim da Bahia, era repórter em Salvador, no Jornal da Bahia, e queria trabalhar num jornal de São Paulo, chamado Última Hora. Saí de lá determinado a isso, peguei um Kurz Commander, que era uma relíquia aeronáutica da Segunda Grande Guerra, um avião muito barulhento que não podia ver um aeroporto que ia descendo, né? Levou 5 horas de Salvador até o Rio, e no Rio passei por outro avião mais moderno, um Convair da Real, né, Aerovias, e aí já entre o Santos Dumont e o Congonhas, o céu já era mais esplendoroso, né? Então, cheguei no fim de tarde, eu nunca me esqueci do vermelhão, a vermelhidão das nuvens, né? O crepúsculo. Foi um crepúsculo impressionante, assim, de São Paulo em janeiro. E aí um camarada do meu lado disse assim, para onde você vai? Eu disse, não sei. Ele disse, vem comigo. Entrou no táxi, disse, para onde você vai? Eu disse, eu quero ficar no centro. E ele me largou aqui ao pé da Ladeira da Memória e me apontou para um hotelzinho chamado Liberdade. Disse, fica aí, que é um hotelzinho bom. Eu sei que de noite eu saí, subi uma escada, andei pelo viaduto do Chá e tive uma sensação de grandeza que nunca mais foi a mesma. Foi uma coisa assim tão indescritível, inacreditável. Olhar São Paulo de cima, logo ao chegar, de cima do viaduto do Chá. Entrei no cinema na 7 de abril, o Barão de Itapetininga, era tudo muito perto ali, para ver um filme chamado Quanto Mais Quente, Melhor. Um clássico, né? Com a Marilyn Monroe, Tony Curtis e quem era o outro, eu não me lembro do outro ator. Era um filme fantástico. Eu sei que no dia seguinte eu acordei ali e vi a biblioteca Mário de Andrade. E eu entrei nela. E num estalo eu me lembrei de um verso, dois versos, do espanhol Federico García Lorca, que tinham servido de epígrafe para um livro de Jorge Amado. Era assim: buscava o amanhecer e o amanhecer não era. Eu não sei por que aquela coisa me deu, me veio essa lembrança, essa coisa assim no ouvido, esses versos. E ao entrar na biblioteca, eu cheguei para uma moça, assim, na recepção, e perguntei onde ficava a sessão de poesia. Ela me apontou a sessão de poesia. Eu fui procurar exatamente Federico García Lorca. E achei Federico García Lorca. Achei um livro, abri o livro. No que eu abri o livro, veio
um poema dele, traduzido por Manuel Bandeira, olha só por quem, chamado Balada da Pracinha. Canta os meninos na noite quieta, arroio claro, fonte serena. Os meninos, que tem teu divino coração em festa. Eu, um dobrar de sinos perdidos na névoa. Aí, bom, passei a frequentar essa biblioteca, passei a descobrir outros poetas, Menotti Del Pique, Cassiano Ricardo, os paulistas, né? Passei a descobrir os paulistas. Você chegou então aqui aos 21, é isso? 20 anos. 20 anos. Eu fiz 21 aqui, né? Mas cheguei aos 20, ainda aos 20. E a relação com a literatura, com a poesia mais especificamente, já era forte durante a tua adolescência? Muito, já vem da escola. Isso vinha da escola rural. Incrível, porque... Claro, eu vim para São Paulo porque para cá vinha todo mundo da minha terra. Mas, ao contrário dos da minha terra, eu vinha procurando a literatura. Os da minha terra vinham procurar o que São Paulo tinha de melhor para oferecer, que era trabalho, né? É claro que eu vim procurar trabalho, mas era um trabalho já diferenciado. Eu vinha para querer entrar no tal do jornal Última Hora. Uhum. Né? E quem queria trabalhar em jornal naquele tempo era, antes de mais nada, alguém que era um leitor. E esse leitor era alguém que queria ser escritor. Claro, era o caminho, o jornal era o caminho para você chegar à literatura, para você fazer o seu curso intensivo, a sua oficina literária diária, uhum. Era a redação do jornal, né? Então, o que aconteceu? Eu chego aqui com 20 anos, para sorte, aquele camarada lá no aeroporto me deixou no Hotel Liberdade, que, por sua vez, dava para um lado para o Viaduto do Chá e do outro lado para a Biblioteca Mário de Andrade. Uhum. Então, eu tive, assim, as duas coisas mais impactantes que a cidade pôde me dar de cara, né? Então, eu logo fui morar no Brás e pegava um ônibus, se não me engano, chamava 3 estações, uma coisa assim, que me deixava na porta da biblioteca. Uhum. Ele fazia uma volta aqui, Estação da Luz, Sim. Estação disso. Era lá da Estação Roosevelt, lá no Brás, uhum. E vinha assim, né? Eu levei uns dias para chegar à redação da Última Hora, porque eu morria de medo daqueles carros todos no Vale do Anhangabaú, era um movimento muito intenso. Mas quando criei coragem, atravessei, bati na porta do jornal e pedi emprego e fiquei. Pronto. Era contado assim hoje, isso parece ficção, mas eu juro que foi a pura verdade. Houve um tempo assim no Brasil e São Paulo era o esplendor desse tempo. São Paulo era assim. A Meca, eu costumo dizer que a São Paulo, na qual eu caí, naquele comecinho naquele janeiro de 1961, era uma doce província cheia de dinheiro. Assim, você se mexia à vontade na cidade, tudo acontecia no centro, uhum. Todos os jornais estavam no centro, Sim. Agência de propaganda, televisão, cursos, o teatro, o cinema, você tinha o Teatro de Arena, tinha o Teatro Oficina, você tinha o TBC, que era uhum. Logo perto, você tinha as caves, né? Tinha a cave, que era uma boate, uhum. Aqui acho que era na Barão de Tapetininga, ou 7 de Abril, não me pergunte, porque é uma das duas. Você tinha a Baiuca, você tinha o João Sebastião Bar, era tudo aqui no centro. E desde que Vinícius Moraes disse que São Paulo era o túmulo do samba, São Paulo se zangou e comprou todo o samba do Rio de Janeiro. Do Rio, da Bahia, de tudo, porque logo aí São Paulo estava invadida por Maria Bethânia, por Caetano Veloso, por Gilberto Gil.
Aliás, foi fantástico. Eu trabalhava numa agência anos depois da Última Hora. Quantos anos você ficou na Última Hora? 2. Você tinha tido uma experiência em Salvador também, como jornalista? No Jornal da Bahia. E na Última Hora eu fiquei 2 anos e fui convidado, por causa das matérias que eu assinava, para trabalhar em publicidade. Porque achavam que eu escrevia com bossa, né? Era um termo da época. Sim. E eu fui para experimentar, era uma outra linguagem, era um outro caminho, era um outro treinamento para o escritor que eu queria ser. Né? E aí eu estava uma vez numa agência de propaganda na Xavier Toledo, aqui pertinho, né? Aqui do lado, na Xavier Toledo. Saí para almoçar, quando eu voltei tinha um envelope pardo para mim, grande. Quando eu abri, tinha uma carta de um colega meu do Jornal da Bahia me apresentando um camarada sobre o qual eu nunca tinha ouvido falar nada, chamado Gilberto Gil. E tinha umas fotos dele, uma entrevista com ele, umas fotos dele, ele assim com a cara bolachuda, ele tinha uma cara de lua cheia na época, depois que ele ficou magro, né? Ele tinha uma cara redonda e com violãozão assim, bem aquela coisa bem posada, né? Sim. E eu abri e li aqui, ele trabalhava um redator comigo, baiano, um jovem poeta, muito bom, que viria a ser um grande letrista depois, que era o Zé Carlos Capinã. E eu cheguei para o Capinã e disse assim, Capinã, que isso? O cara disse que, cara, esse cara é uma glória baiana e tal, e me explicou. O colega baiano me apresentava o Gilberto Gil e pedia para eu dar força para ele aqui na imprensa paulista, porque o cara era muito talentoso, era isso, ele estava vindo para São Paulo para trabalhar como administrador na Agência Lever, né? Foi incrível, nessa mesma noite, eu fui à Galeria Metrópole, tudo aqui, né? A Galeria Metrópole estava tinindo de nova, cheio de bares, bar do japonês, bar disso, daquilo. E tinha lá em cima um bar chamado Barbocinha, de um baiano chamado Geraldo Cunha, que tocava um violão maravilhoso. E quando eu entro lá, eis quem está sentado de violão em punho, Gilberto Gil. Eu reconheci pelas fotos que ele tinha me trazido. Aí eu virei para ele e disse assim, eu sou aquele cara para quem você trouxe aquela carta do Geraldo Lemos, lá, o jornalista baiano. Aí disse, disse, o que é que você quer que eu cante? Eu falei, Luiz Gonzaga. Ele tocou e cantou Luiz Gonzaga até 5 horas da manhã. Foi um negócio de doido. Foi assim, uma noite. Outro dia eu lembrei isso para ele, né? E ele, depois que eu lembrei, ele lembrou, né? Sabe, da cena. Né? A São Paulo, que eu rememoro, e rememoro com uma carga imensa de afetividade, ela me deu muito, ela me deu esse aprendizado das ruas. Nós não tínhamos medo das ruas. Andávamos aqui de bonde, o bonde circulava. A Avenida São João, entrava pela Joana Angélica, pegava a Paulista, descia pela Vergueiro, fazia um périplo assim. Você andava na madrugada por isso tudo, sem o menor medo, né? Você ia para casa da namorada lá no Ipiranga, ficava até de madrugada, pegava um ônibus de volta, sem o menor medo de nada, né? As mães deixavam as filhas sair com a gente para ir para teatro, para cinema, para tudo, sem o menor medo de você voltar para casa. Começo de 60. E a cidade não era, acho que final dos 50, que ainda era muito conservadora, não era? Assim, especialmente para as mulheres. 60 já estava mudando, porque já tinha essa coisa O túmulo do samba se revoltou, não queria ser túmulo do samba coisa nenhuma, isso. Houve uma mudança nos costumes também. Eu me lembro, um querido amigo aqui, o Aldário Dantas, jornalista muito famoso e muito importante da cidade,
que teve uma atuação muito forte como presidente do Sindicato dos Jornalistas no episódio da morte do Vladimir Herzog. Eu me lembro que naquele tempo o Aldário reunia a turma para uma coisa que ele inventou aos sábados, que chamavam Tardes de Bossa. Arranjava-se a casa de um homem rico, que tinha um piano, e que tinha uma boa geladeira, bem abastecida de gelo, e que tinha uísque para oferecer para os convidados. E você levava o Zimbo Trio para lá, você levava a Claudete Soares para lá, o Walter Vanderlei para lá, o Geraldo Vandré, a Ana Lúcia, e você fazia as tardes mais encantadoras desta cidade, do sábado, né? E esse era um clima que ia se impregnando, ia trazendo um convívio. Tinha a Teresa Souza e o Walter Santos também, né? Que eram músicos assim, muito considerados, muito queridos de todo mundo, né? E que participavam ativamente dessas reuniões. Né? E quem mais, Antônio? Assim, quem eram as pessoas que eram as cativas desses eventos litero-musicais aí? Quem eram os teus... Tinha muita turma da imprensa. Sim. Né? Tinha os colegas da Última Hora, sim, o Franco Paulino, que era crítico de música popular, o Moraci Duval, que tinha uma coluna sobre showbiz. Né? E você tinha o Armando Aflalo, que era do Estadão, que fazia umas reuniões na casa dele para descobrir a bossa nova, o jazz e tudo. Ele morava ali no prédio do Redondo, que é ali onde fica aquele prédio redondo. De um lado está o Teatro de Arena. Era o Teatro de Arena, hoje eu nem sei se sim, verdade. E do outro, e na frente a Igreja da Consolação, né? Do lado é Ipiranga. Né? Quer dizer, você tinha uma turma, tinha muita gente, agregava atores, atrizes, agregava. Você tinha o Teatro do Zé Celso. O Zé Celso era um agregador, né? O Zé Celso Martinez Corrêa. Eu costumava e assistia os ensaios do Zé Celso. Era um barato, era um grande aprendizado. Era uma oficina literária isso. Sim. De outra maneira, né? Quer dizer, você assistia assim, aos ensaios dos Pequenos Burgueses, do Máximo Gorki, que foi um grande sucesso do Teatro Oficina. E depois uma peça chamada Andorra, uma peça fortíssima de um judeu suíço chamado Max Frisch. Né? Quando se tem mais medo da mudança do que da desgraça, o que é que se faz para evitar a desgraça? A resposta era a criação de um bode expiatório. Podia ser um negro, um judeu, etc. Né? Então, um homossexual, qualquer bode expiatório. Né? Então, era isso. Havia uma grande discussão na cidade, fervia. A cidade fervia. E você diz que tem, então, um momento de inflexão, que justamente quebra com toda essa efervescência, com toda essa alegria que estava permeando todas as relações, que o marco é o golpe em 64. Sem dúvida. Eu acho que E já imediatamente em 64 ou foi lenta e gradualmente que essa... Eu vou ler para você. Aliás, antes eu quero contar uma história, antes que eu me perca. Esse livro tem a ver com a biblioteca Mário de Andrade. Eu devo esse livro à biblioteca Mário de Andrade. Pelo seguinte, um dia eu morava em Copacabana e raramente almoçava em casa, uma certa distância do trabalho para casa e tal. Um dia eu fui almoçar em casa e tinha chegado o correio e tinha um envelope pardo e dentro daquele envelope tinha uma página de jornal, de um jornal de Belo Horizonte. E era engraçado porque era a página dos editoriais, assim. E o editorial principal era sobre uma reedição do meu primeiro livro, que é Um Cão Voando para a Lua, que é um livro que tem muito de São Paulo nele, muito, muito de São Paulo. Tem uma presença paulistana ali muito forte. E aí
tinha saído a terceira edição desse livro, e eu me lembro do nome do cidadão que assinava, pois o título, Um Cão Uivando para a Lua, só, e o autor, Compomise Filho, só isso. E ele fazia uma coisa tão emocionada, um editorial, é uma coisa rara, não era nem uma resenha, nem um artigo, era na página editorial do jornal, assim, um editorial sobre o romance, sobre a reedição do romance. E aquilo me tocou tanto, que eu disse assim, poxa vida, que faz sentido escrever. Coisas que a gente vive sempre nos momentos de indecisão, mas será que vale a pena isso? Né? No mundo cada vez mais que se transforma, se coisifica, se isso e aquilo, que vale a pena escrever? Para quê? Para quem? Aí de repente aquilo é como se dissesse, só faz sentido escrever. Eu me estirei no sofá, olhei para o teto e me veio a lembrança daquele bendito dia que eu cheguei a São Paulo e fui à Biblioteca Mário de Andrade, procurando poesia, e encontrei Balada de la Placeta, de Federico Garcia Lorca. E aí nasceu esse romance, Balada da Infância Perdida, que eu olhando para o teto, me veio uma memória de infância, do meu tempo de escola, quando as aulas eram interrompidas, para a gente ir para a igreja para pegar o caixãozinho azul do anjinho que ia para o céu e você acompanhar o cortejo até o cemitério. Em cima dessa lembrança do Canta os meninos na noite quieta, arroio claro, fonte serena, os meninos que têm teu divino coração em festa, eu, um dobrar de sinos perdido na névoa. Então era esse dobrar de sino da minha infância, desses caixãozinhos, que me vieram no teto. E aí eu comecei mentalmente a construir o romance. Que fiz, esse romance é de 1986, e ele saiu na ressaca da abertura política. Mas, nesse desfile azul, passam 25 anos da história do Brasil, um pouco antes da ditadura, a ditadura, etc. E aí vem a cena, o corte epistemológico, visto do ponto de vista de quem estava em São Paulo naquele dia 31 de março de 1964. E que eu descrevo assim: e atenção, muita atenção, novas imagens na parede, tanques de guerra sobre os caixõezinhos azuis. São Paulo, 31 de março de 1964, 4 da tarde, urgente. Está dando no rádio, disse uma mãe aflita ao telefone. Era isto: o Mackenzie estava em pé de guerra e a filha dela estava lá dentro. São Paulo, 31 de março de 1964, 4:30 da tarde. Urgente. Sou barrado na porta do Mackenzie. Estudantes entram e saem, sai e entra. Pergunto por uma moça chamada Luciana. Ninguém tem tempo para responder. Anda até o outro lado da rua, na esquina da Maria Antônia. Os tanques começam a chegar. Eles vêm devagar, rolando suas imensas lagartas sobre o asfalto. Canhões de recuo saindo das torres e girando. Metralhadoras despontam das janelas e apontam. São Paulo, 31 de março de 1964, 5 da tarde. Urgente. Estudantes do Mackenzie aplaudem a chegada dos tanques de guerra. Uma nuvem de papel picado inunda a rua na porta do Mackenzie. É uma festa.
São Paulo, 31 de março, noite. Todo mundo procurando todo mundo fugindo de todo mundo. Notícias desencontradas, fala-se em muitas prisões. Por aí vai. E aí você ainda passou mais 3 anos antes de você ir para Portugal, né? Quer dizer, foram mais de 61 a 64, depois você ainda ficou mais 3 anos em São Paulo. Não, eu fiquei, a rigor, eu cheguei em janeiro de 61 e saí daqui em junho de 65. Na verdade, não foram 5 anos exatos, como eu tinha pensado. Mas foi um período muito intenso. Quer dizer, foi assim, era uma vida vivida dia e noite sem parar. Era uma coisa vivida com uma intensidade, uma voracidade de tudo, de beber tudo, de ler tudo, de saber de tudo. Uma hora eu estava no Embu com o pessoal do Teatro Negro, o Solano Trindade, né, que ele dirigia o Teatro Experimental do Negro, ele dirigia a comunidade artística do Embu. Eu fiquei um amigão dele, ele adorava uma cachaça. E ele publicou um livro maravilhoso, chamado Cantares ao Meu Povo. Eu nunca me esqueço de um poema dele que dizia: canto de negro dói, canto de negro mata. Negro é como couro de tambor, quanto mais apanha, mais zoada faz. Solano foi uma figura espetacular dessa cidade naquele tempo. Eu nunca me esqueço uma vez que eu ia entrando, eu morava na rua Major Quedinho, um dos meus muitos endereços aqui pelo centro, e vou chegando com ele uma tarde para ir lá no apartamento para conversar e tudo, e o porteiro me chama e diz que ele não podia subir comigo, ele tinha que subir pelo elevador de serviço. Aí eu quebrei o maior pau, disse, que é isso, né? Ele vai subir comigo sim e tal, e criou um constrangimento. E o Solano subiu comigo, mas para mim, para eu não ficar zangado não, porque o país era assim mesmo, e que ele estava acostumado. Aí eu disse para ele que era ruim ele estar acostumado, né? Sim. Essa coisa de estar acostumado não era boa, né? Mas aí ele me contou umas histórias que ele era pernambucano, mas foi muito jovem para o Rio Grande do Sul, e ele disse racismo mesmo era ali. E ele disse que teve que aprender capoeira para enfrentar os caras que durante a noite iam cercá-lo na rua para dar porrada nele. Então ele aprendeu capoeira, podia dar porrada em todo mundo e aprendeu a se defender. Mas, quer dizer, todo lado que você se mexesse na cidade, você tinha histórias, você tinha uma coisa de vida, uma trepidação, se alguém que por acaso esteja vendo este vídeo e diga assim, poxa, mas que cara carregado de nostalgia. E eu pergunto, e não é para ter, né? Pensa bem, né? Quer dizer, pensa bem, compara esse presente tão cheio de impasses, né? Essa modernidade, essa pós-modernidade, toda pelo método Confuso, né? Uma coisa assim, uma confusão total e tudo. Você vê, eu tenho para mim o seguinte, o século XX foi o século que inventou tudo para o bem e para o mal, né? Inventou a penicilina, inventou a bomba atômica, né? Quer dizer, inventou para o bem e para o mal. Inventou James Joyce, inventou Proust, inventou Guimarães Rosa, inventou Clarice, inventou Mário de Andrade, inventou Oswaldo de Andrade, inventou o ciclo de 30 nordestinos, inventou o cinema novo, inventou coisa beça, o cinema americano, inventou a novela vague, a Tinititá, inventou guerra, né? Mas eu acho o seguinte, o século XX, a imagem que eu tenho dele é que ele inflou, e ao final
foi desinflando. E agora a gente tem uma coisa assim, meio que infla de um lado e desinfla de outro, né? O século XXI, não sei se já disse, aqui veio e a gente aqui não quer entender, porque a mensagem que está passando não é das mais agradáveis. Ou se ainda não disse o que é melhor a gente acreditar que ainda não disse o que aqui veio, para chegar uma hora ele dizer legal aqui veio, dizer bonito. Porque por enquanto não está indigesto, né? Ele não está assim palatável, né? Ele não está um século simpático, não, esse tal de 21. Então, as memórias do meu tempo, elas estão muito relacionadas com São Paulo, eu devo muito a essa cidade. E você não tinha muita melancolia quando você... acho que não dava tempo para ter melancolia em relação à tua vida rural do sertão baiano, não dava. Mas você traz isso muito, ela está muito presente. Isso saiu depois, nas fixações. Sei. Mas veja bem, isso surge tudo a partir dos anos 70, já é outro tempo. Você já tinha ido morar fora, tinha ido morar em Portugal. Já tinha tido ditadura, isso. Quer dizer, as coisas... O Brasil já tinha mudado, São Paulo já não era mais o mesmo, a Bahia não era mais o mesmo, nada era mais igual, nada seria como antes, né? Então, o que acontece? Esses anos que você esteve em São Paulo, você escrevia com regularidade? Você não tinha lançado ainda o teu primeiro livro? Cometia meus contos e tal, era uma coisa ainda tímida, né? Mas... Apresentava para quem eram seus pares? Com quem você dialogava sobre literatura? Tinha turma que se encontrava no final do expediente ali na Galeria Metrópole. A gente sempre trocava umas figurinhas. E tinha uns amigos escritores, eu me cercava deles. O finado Marcos Reis foi um camaradão, assim. Eu mostrava as coisas para ele. No começo ele não me desencorajava de todo, mas também não botava muita pilha, não. Né? O Paulo Dantas já me... Não sei se você chegou a conhecer o Paulo Dantas. De nomes. Né? De nome, né? Nem sei se ainda é vivo, né? Não sei. Acho que não. Foi um amigão também, de perambular pela cidade. E tinha a turma mais nova, né? A turma do Ferros Bar. Do Ferros Bar, do Redondo, do João Sebastião Bar, que era o poeta Lindolfo Bell, que se achava o próprio Yevtushenko da Pauliceia, né? Era catarinense. Já se foi cedo ele. E o Jorge Maltner, que era meu amigão, o Jorge Maltner. Jorge me frequentava muito nos trabalhos e tal. Ele me emprestava muito livro, a gente trocava muita figurinha. Maltner, naquele período, foi um grande amigo. Ele vivia me falando do Norma Amélia. Aí eu comecei a ler Norma Amélia por entusiasmo dele, assim, né? E fiquei fascinado. De repente ele estava fazendo uma revistinha aqui em São Paulo, todos eles escreviam. Aí eu começo a publicar minhas primeiras coisas nessa revista, né? Aí começo a ouvir assim, umas coisas simpáticas e tal. Não era para levar muito a sério ainda, mas... E você estava trabalhando na agência de publicidade? Aí já estava em publicidade. Né? E você conseguiu transitar por territórios, são territórios meio antagônicos, né? Você conseguiu se desenvolver com uma escrita publicitária, com a escrita jornalística que tem outro tipo de exigência temporal, de velocidade. Mas as duas experiências para mim foram muito enriquecedoras. Eu costumo dizer o seguinte: o jornalismo me ensinou a ver o mundo. E a publicidade me ensinou a contar isso rapidinho. Quer dizer, o poder de síntese. Meus livros são magros, exatamente por isso. Eu escrevo muito para chegar ao pouco. Né? O Essa Terra, que é um livro de 100 páginas, que é o mais editado, mais tesado, mais traduzido, etc. Quando eu terminei, eu tinha a sensação de ter escrito um livro de 500 páginas. O esforço foi muito grande. E aí foi a coisa da publicidade. Eu nunca me esqueço, quando eu estreiei, teve uma recepção tão inesperada, assim, tão...
foi algo que chamou a atenção de todo mundo, porque ninguém sabia quem eu era e tal, e de repente todos os escritores, os críticos, tudo, e o livro pulou para a lista dos best-sellers, foi assim um caso de um sucesso mesmo, assim, não programado, quer dizer, não previsto. E dentro das coisas que eu recebi de tudo quanto era canto, tinha um cartão da Academia Brasileira de Letras assinado pelo finado, claro, não era finado, senão não assinava, Marcos Ribeiro. E aí, o cartão ele dizia assim, que o livro era simplesmente admirável, fiquei com inveja. Gostaria de ter tanta agilidade, tanta bossa, tanto poder de síntese. Aí eu mostrei para o Loyola, disse, Loyola, olha isso que eu recebi desse homem que eu nunca vi na vida, né? Esse acadêmico aqui e tal. Aí o Loyola disse assim, sabe o que é isso? Eu disse, não. É teu lado publicitário, o tanto poder de síntese, tanta agilidade, coisa. Isso foi o ganho que você teve com a publicidade. E sem dúvida, essas duas experiências foram muito marcantes para mim, até porque elas entraram na minha vida muito cedo. E isso entrou naturalmente. Entrou sem teoria, né? Entrou pela prática, pelo fazer mesmo, né? De todo dia. E com o Inácio, como é que foi o teu encontro? Foi nesta São Paulo, essa São Paulo das trocas? A gente nós dois éramos da redação da Outsmora, só que éramos de setores diferentes. Eu era repórter de esportes, embora gostasse muito da vida artística e vivesse fazendo matérias para o segundo caderno, por minha própria conta, e coisa que os editores adoravam e me davam todo espaço. De repente eu aprendi a fotografar, então eu curtia fazer uma matéria com artista plástica e eu mesmo fotografar. Então, aí quando saía foto de fulano, para mim era mais prestigioso do que texto, meu texto assinado, assim, a foto. E foi aí que eu começava a ir para o Embu, fazia matéria com Solano Trindade e tal. Fazia matéria com Marcos Rey, fazia matéria com os escritores. Você lembra dos eventos da biblioteca? Porque nessa época consta que a biblioteca oferecia uma quantidade enorme também de atividades culturais. Você lembra de também frequentar esses encontros da biblioteca? Não me lembro. Eu me lembro mais dos encontros que havia no Clubinho dos Artistas, que era aqui perto, 7 de abril, era? Não, Rego Freitas, parece, por ali. Eu me lembro da presença do Sérgio Millier ali, de umas figuras da cidade. Assim. Quais mais eram as figuras? Quais outras figuras, assim, que eram ícones da cidade? O Hernando Donato, o Marcos Rey, quer dizer, eram as figuras exponenciais das letras na cidade, né? Fernanda Montenegro e Fernando Torres, foi no período que você frequentava a biblioteca, que eles eram também frequentadores, não? Ou antecede? Não cheguei a cruzar com eles lá. Eu também, eu frequentava muito anonimamente ali, e não me ligava muito nas pessoas. Ia lá buscar meus livros. Você era um usuário mesmo, não era um voyeur. Ficava lendo lá na própria biblioteca. Não é? Por exemplo, se eu entrava no jornal de tarde, eu vinha de manhã para a biblioteca para ler. Não é? Era o leitor mesmo. Não... O que você lembra de ter descoberto lá? Vocês tinham essa prática de ir fazendo um pouco... eu descobri ali tudo. Eu descobri Raquel de Queiroz, eu descobri Zé Lins, eu descobri muita gente ali, né? Além dos poetas paulistas e tal. Descobri, assim, escritores de São Paulo que ninguém fala mais. Afonso Smith, por exemplo. Ninguém fala mais no escritor desse. Eu descobri lá na biblioteca, né? Eu tinha uma curiosidade natural, já que eu tinha vindo morar em São Paulo, em saber quem eram as figuras de São Paulo, né? E, paralelamente, os outros, e a poesia. Eu gostava muito de poesia na época, né? Então... descobria Vinícius, descobria tudo, né? Drummond, descobria
E sair da cidade foi uma experiência difícil para você? Inclusive, nos seus livros sempre você fala sobre esse processo, né? Do exílio, do desterro. Como que foi quando você sai de São Paulo, você vai para Portugal, né? Uhum. E como foi essa experiência? Se você acha que tinha paralelos, se a tua experiência em Portugal teve paralelos com a tua experiência aqui, ou se na época você foi para Lisboa? Foi. Se tinha... Eu morei em Lisboa e no Porto e em Lisboa. Na verdade, é engraçado, porque o que está nos livros não bate muito com a experiência do autor. Porque os meus personagens levam uma certa confusão. Como eu fiz essa trajetória, leva uma certa confusão de achar que eu e os personagens somos a mesma pessoa. E não somos. Sim. Não somos. O que pode ter uma visão ali minha, um sentimento comum, uma coisa assim. Mas as experiências são completamente diferentes. Porque, por exemplo, quando eu vim morar em São Paulo, de maneira nenhuma eu me sentia o exilado. Porque eu caí numa redação que tinha toda a minha geração lá dentro. E quase todo mundo era de fora. Até o Loyola não era daqui, era de Araraquara. Outro amigo meu lá dentro da redação, que era de São Paulo, era o Eloy Santos, era de um lugar chamado Quatá, lá no interior, lá longe, não é? Tinha um amigo aqui de Ribeirão Preto, que me levou a Ribeirão Preto para conhecer as irmãs, os irmãos, era árabe, aí para comer comida árabe, se empanturrar, uma loucura, né? Quer dizer, quando eu fui para Portugal, na verdade, eu queria ir era para Paris. Como era difícil trabalhar em Paris, eu fui trabalhar em Portugal. Porque aí ficava perto. Eu queria chegar ao Café de Flore, ou Closerie de Lillas, e ver se Scott Fitzgerald e Hemingway estavam lá, e qual dos dois se sentava à cabeceira. Sim. Né? E o dia que eu cheguei lá e vi que nenhum dos dois estava mais lá, já tinham morrido, já tinham sumido do mundo, no mapa, e aí eu me voltei para Guimarães Rosa, que foi outro autor que eu descobri aqui na Biblioteca Mário de Andrade. Corpo de Baile, nunca me esqueço do livro, né? Corpo de Baile. E até a capa, aí sim, aquilo me deu nostalgia, porque a capa remeteu para a minha infância. Aqueles boizinhos, aqueles passarinhos, aquela fauna e flora da capa do Santa Rosa, Sim. né? Me chamou muito para a minha infância, né? Mas não era uma lembrança assim melancólica, nem coisa não. Foi uma coisa boa de descobrir que você teve uma infância, que essa infância foi legal, que essa infância foi bonita, que essa infância foi poeticamente rica. Sim. Que começava assim, com aquilo que você via na capa do livro, que aquilo. Aí você diz, poxa, eu convivi com esse mundo, esses passarinhos, essas aves. E depois tive uma escola onde a professora me botava num palanque para recitar Castro Alves. Foi aí que começou, parece, né? Você atribui essa professora no primário, esse incentivo? A primeira professora. A segunda já botava para ler Verdes mares bravios da minha terra natal, onde canta a jandaia na fronde da Carnaúba. E haja imaginação para saber o que é Verdes Mares, que eu vivia num sertão onde nem rio havia. Sim. E o que era uma jandaia? O que é Carnaúba? Quer dizer, outras eram a fauna e a flora do lugar que eu vivia. Quer dizer, e para isso a leitura mexe com a gente, mexe com a imaginação, não é? Das pessoas. Então, essas coisas da infância, elas me vieram depois, aí já à custa de muita leitura que me preparou para entender e para me agarrar aquilo como algo que podia ser retrabalhado
Claro, acabou sendo retrabalhado de alguma maneira, que eu até não sei se essa infância existiu ou virou uma ficção. Quer dizer, porque quando você escreve as coisas, o real vai dando lugar a uma ficção. Sim. Não é? E isso, você parte de um pontinho que talvez tenha sido uma verdade ali, e aquilo ganha uma dimensão inimaginável e, obviamente, muito além do ponto de partida, muito além do ponto que foi imaginado. E o retorno a essa, enfim, a parte da família permaneceu lá, Antônio? Não. A família é grande. Né? É grande, ela está entre aquele lugar e Salvador, com exceção de um irmão que mora em Maceió. Que é com quem eu falei, acho que num dos nossos primeiros contatos, acho que foi ele que me ligou. O Ronaldo. Ronaldo. Que é um poeta e tal. Com exceção dele, o resto, tem um que é professor da Universidade da Bahia, tem uma que mora em Alagoinhas, é professora lá, minha mãe mora em Alagoinhas, tem um irmão que é da Petrobras, mora em Alagoinhas, 2 que vieram muito para São Paulo e resolveram voltar para lá, porque também essa coisa, a São Paulo, como Meca, não existe mais. Aquela São Paulo que eu vim, que todo mundo vinha e que era o Eldorado, também acabou, quer dizer, essa fonte secou, saturou. Não há mais lugar para todo mundo, né? E muita gente que veio e voltou. Então, agora é engraçado, porque essas pessoas voltaram, não necessariamente como meus personagens, que voltam para se matar, voltam com o peso do fracasso, né? Sabe? Não, elas voltam com um outro preparo e acabam sobrevivendo por lá, vão se dedicam a comércio, se dedicam a construção, sei lá, e passam a se reencontrar no lugar. Muita gente que voltou com filhos que nasceram aqui, que vivem lá e tal, tem essa ligação. Mas uma coisa você pode ter certeza. Quando eu estive naquele lugar na última vez, eu fui à agencinha do Correio e perguntei para a menina do Correio se ainda recebia muita carta como antigamente. Ela disse que recebe. Eu disse, de onde? Ela disse, de São Paulo. Sim. As cartas ainda são enviadas. De São Paulo. Ah, que legal. Né? E você, depois você tem a sua experiência no Rio, um local onde você já vive há muitos anos, né? Aí já foi uma coisa diferente. Você tem esse mesmo vínculo, a qualidade do seu vínculo lá é semelhante à qualidade do vínculo que você tem com essa cidade? Que acho que aqui... Não, é outro vínculo. O Rio é engraçado, que foi o seguinte, o Rio foi bom para filtrar tudo isso. Eu acho que a gente gruda tudo, né? O criador, ele gruda tudo, todas as experiências, soma muito. Portugal foi muito bom para o meu texto, porque foi assim um curso intensivo no português, né? Quer dizer, me deu um embasamento da língua muito forte. São Paulo, já falei de tudo aqui, o que São Paulo foi como experimentação e erro, como sonho, como busca, como a minha universidade. Foi São Paulo, foi a universidade, né? Aqui eu descobri o universo, né? Todo. E o Rio foi o lugar para filtrar tudo isso, para depurar, para botar na peneira isso tudo. Quer dizer, eu acho um privilégio eu ter nascido no tempo que eu nasci, ter vindo para São Paulo, no tempo que eu vim, ter tido a infância que eu tive na Bahia, um pouco da adolescência em Salvador e mais fortemente a juventude paulistana que eu tive.
eu digo assim, poxa, isso aqui mexe muito comigo, porque você não foi jovem em algum lugar impunemente. Tem se deixam marcas Sim. muito fortes. E aí, o que acontece? Eu acho que foi realmente um privilégio isso, ter passado por essas experiências todas, ter tido essa São Paulo assim para me amalgamar, e depois ter tido o Rio para me dar um ritmo nessas minhas horas. Né? Quer dizer, acho que a soma de umas vozes que vêm lá de um mundo arcaico, de um mundo rural, arcaico, patriarcal, etc., né? Onde o mundo não existia e passou a existir através do livro, da literatura, da poesia. A professora, a primeira mãe que me ensinou as primeiras letras, tudo isso, a trazer essas vozes longínquas e chegar em São Paulo e aqui botar a impressão digital nas calçadas da cidade, no asfalto, nas paredes e tal. E depois Portugal para dar uma quebra no ritmo para a reflexão e tal. E depois chegar ao Rio e aí botar a música nisso. Sim. Botar a música, né? Iluminar também com aquela... E também com a visão atlântica. Aquela visão atlântica, né? Mas tudo isso, sem isso, eu não teria feito uma linha na minha vida. E acho que, nesse sentido, eu me considero um cara de muita sorte, porque na literatura não me deu luxo, nem riqueza, nem coisa nenhuma, mas me deu isso, essa certeza de que eu vivi experiências pessoais que não trocaria por outras, de jeito nenhum. Bacana. E teus livros, Antônio, uma coisa que chama muita atenção é que eles são, enfim, alguns deles traduzidos para países, culturas muito diferentes. Eu não sei se você acompanha como é que a recepção desses livros em cada um desses lugares, onde eles ecoam com mais força e onde tem mais ressonância. Não sei. Eu tinha uma curiosidade muito grande para saber o que se achou do Essa Terra em Israel, por exemplo. Fizeram uma edição muito bacana. Sei. Né? Aliás, tem uma história muito engraçada. O dia que eu recebi um pacotinho de Israel, Tel Aviv, eu abri e o livro, assim, capa dura, muito bonito, e ao contrário, assim, né? Aí eu tinha um vizinho no 10º andar chamado Jacó. Aí eu corri pela escada e toquei. Aí o Jacó acordou, olhou assim no olho mágico, abriu a porta e disse: Thor, o que aconteceu? Eu não me dei conta que era tarde, da hora. Na empolgação, assim, bem, parecia uma criança, né? Aí, o que aconteceu? Alguma coisa? Não, Jacó, uma coisa boa, olha isso, né? Olha isso. Ele pegou, capa dura, papel de primeira qualidade, produção esmeralda. Gastaram o dinheiro com você, hein? Bacana. Mas se eu fosse você, não ficava alegrinho assim como você está, não. Mas por que, Jacó? Não é meu livro? Não, claro que é seu. Claro que é. Mas não sai por aí soltando foguetes. Mas por que, Jacó? Porque se conheço bem o meu povo, só fizeram 2. Um para mandar para você e outro para emprestar.
porque lá ninguém compra coisa nenhuma. Muito boa. Uma piada maravilhosa. Muito boa. Não sei, eu tive assim, por exemplo, nos países onde eu frequentei muito, fui muito convidado para ir Inglaterra, França, principalmente França. França, Itália, Alemanha, Holanda. Holanda, eu fui convidado por causa da recepção ao livro, me disseram. Mas nunca me mostraram as críticas, eu nunca pude ler. Um dia um rapaz da minha terra, lá em Santo Dias, me manda um negócio tirado da internet, em holandês, pedindo para eu traduzir para ele. Meu amigo, por favor, como é que eu vou traduzir holandês, né? E os tradutores, você costuma ter uma relação? Eles te procuram, especialmente para essas Por exemplo, línguas esse tradutor holandês chama-se Augusto Villes. É um escritor tão famoso que o nome dele na capa do livro é quase do tamanho do meu. Sei. Né? Aí me levaram lá, Amsterdã, Roterdã, Antuérpia. Né? Aí dá para você sentir mais ou menos que houve uma boa recepção, mas eu não tenho muita ilusão, não. Isso é dentro daquilo que o francês chama de sucesso de estima. O mundo virou tanto tamanho. Primeiro, os grandes tradutores de literatura brasileira já morreram. A Raigud Merten, lá na coisa. O Kurt Meyer Clason, o grande tradutor do Grande Sertão Veredas, nem sei se ainda está vivo, e se tiver já não traduz mais, está bem velho. O Jacques Thériault, que foi quem traduziu o Macunaíma, e depois do Macunaíma, o Essa Terra, ele traduziu o Macunaíma, o livro, o filme e a peça do Antunes Filho, e depois disso traduziu o meu livro. Foi assim a minha glória, por ter esse tradutor na França, né? E que ganhou o Grand Prix Cultura Latina por causa disso, assim, dessas traduções. E aí eu fiquei muito bem. Esse já se aposentou, já não traduz mais. Meu amigo Henri Rayá morreu ano passado. A mãe dele, Edice Rayá, já não traduz mais, nem sei como é que anda, coitada de saúde. Quer dizer, nós perdemos muito, porque era um agente de muita qualidade e com muita capacidade de negociação dentro das grandes editoras. E claro que não conseguia fazer nenhum grande sucesso comercial, mas sempre conseguiam criar um espaço, de estima para a literatura brasileira, para ela estar sempre em catálogo, ela estar sempre presente. Isso está diminuindo muito, está quase que desaparecendo. Um outro caso muito esporádico e muito isolado. Quando minha geração conseguiu ver isso já de uma forma mais forte, porque era Márcio Souza, era Moacir Clia, era João Baldo Ribeiro, era Lígia Fagundes Telles, era Nélida Pinhon, era Inácio Laura Brandão, era eu, era Raduan Assar, era uma porção, né? Era Oswaldo França Júnior, era Roberto Drummond, Agora você vê assim, publicaram e você vai publicar para ver o que vai e tal. Porque o mundo mudou. Isso é óbvio, elementar. E eu estava em Paris fazendo uma conferência, quando de repente um estudante se levanta e diz: como o senhor explica um país como o seu, que deu Machado de Assis, Jorge Amado, Cassiano Ramos, Mário de Andrade, Guimarães Rosa, e até o senhor, eu gostei do até o senhor, né? Como o senhor explica esse país que deu uma literatura tão forte, hoje ter as listas de best-sellers que tem? Eu parei e disse, vou dar um troco nesse moleque. São as mesmas listas de Paris. Porque o mundo ficou igual naquilo que tem de pior. Ele não ficou igual no melhor,
né? E o que você acha que é uma marca geracional? Vai parar? Sim, gente, eu só estou preocupada com aqui a... Acabou de chegar. Como está aí? Não, podemos mais uns 10, 15 minutos? Tá bom, 10 minutinhos? Eu só tenho... Mas também, ó, quando desmontar, eu jogo Tudo para lá, tá? Não, a gente acaba em 10 minutos. Não... Está muito próximo, enfim, faz 10 dias, e eu perguntei isso, e ele acho que está numa fase muito entusiasmada com o presente, então ele acha que o presente tem também essa pujança, que tem também essas trocas. Eu até acredito que tenha, sim, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que tem algumas características que são muito próprias à sua geração. Queria que você, como é que você lê essa marca geracional? Tá bom. Para mim, o traço mais forte da minha geração é que ela cresceu junto. Ela se criou no mundo utópico, ela se criou num mundo onde parecia, ou a gente sonhava com projetos coletivos. Eu acho, se há uma coisa que é incômodo para mim nesse tempo, que obviamente é um tempo que tem suas qualidades, claro. Agora, essas qualidades, elas estão um pouco atrapalhadas, porque elas não se exercitam plenamente como na minha geração isso se exercia. Esses componentes mais evidentes, assim, do coletivo, do crescer junto, do fazer, do criar revista junto, do viajar junto. João Antônio, final de João Antônio, Inácio Toioli e eu inventamos palestra de escritor, rodamos o Brasil para cima e para baixo, fomos descobrindo e mapeando esse país, de Márcio Souza em Manaus a Moacir Cria em Porto Alegre. Passando por Londrina com Domingo Pellegrini Júnior, aqui em São Paulo era uma loucura de gente que veio depois, Márcia Denser, né, Ronivaldo Jatobá, veio a turma da revista escrita do Vladinada, teve um papel muito importante disso, que o finado Hamilton Trevisan vivia em volta disso. Quem eram as pessoas? Eu não conheço, Antônio. Essa revista? Escrita. Era dirigida por Vladinada, que na época era da Folha de São Paulo, e criou a editora Vertente. Foi a editora que lançou o Ivan Ângelo, outro fortíssimo nome da minha geração, não é? Foi que lançou a Festa do Ivan. Você vê, uma pequena editora e lançou um best-seller. A Festa foi um best-seller nessa época. Então, eu diria a você que se há um traço forte, geracional, para mim é esse, é o da experiência de grupo muito forte. Né? É muito evidente. E que hoje a própria sociedade, eu acho que ela estimula muito o individualismo. Ela estimula demais a ação individual, a competição, a competitividade, etc. Acaba que o artista ele é individualista por natureza, tal, mas se as condições são mais favoráveis a isso, então ele pode exacerbar esse lado, né? Sim. Enfim, o que eu digo é o seguinte, muito da minha geração ainda está aí produzindo, veja o caso do Loyola, acabou de ganhar um prêmio do livro do ano, revertendo uma opção de expectativas, né? E Loyola tem sido um parceiro muito constante de viagens por esse país. E nós fomos uma geração, também tem uma coisa que é preciso lembrar. A gente não chegou achando que a literatura, o mundo, a vida, tudo tinha começado conosco. Como há uma certa tendência hoje. O camarada que chega, parece que o mundo começou com ele. Ele acabou de inventar a literatura, ela antes não existia. Nós nos ombreamos com a geração que veio antes de nós, que era uma geração muito forte,
que é a geração do Outran Dourado, do Rubem Fonseca, do Dalto Trevisan, eu já te falei do Marcos Rey, que era muito antes de nós, da Lígia Fagundes Teres, do Rubem Fonseca, do Carlos Heitor Coni. Clarice era dessa geração anterior à sua? Não, o Clarice é uma outra coisa. Clarice e João Guimarães Rosa são dois polos que já existiam desde... Eu estou me referindo a um outro escritor que talvez tenha, num certo momento, ficado um pouco esmagado pelo peso de Guimarães Rosa e da Clarice. E que só com o passar dos anos eles vieram criar a sua própria autonomia. Isso envolve José J. Veiga, Antônio Calado, né? É uma geração fortíssima, o caso do Coni, né? Sabe? Eu acabei de ler o primeiro romance do Coni, fiquei maravilhado, O Ventre. Saiu agora uma nova edição. Como o Coni estreou com esse livro em 1955, o que é isso? Né? Que loucura é essa? Então, e ao mesmo tempo que a gente se cercava dos que vieram antes, a gente procurava puxar os que vieram logo depois. Né? E pronto, de repente ia embora. Né? Talvez agora a tendência seja isso se aprimorar mais, porque as pessoas, mesmo os que acordam achando que inventaram a literatura, 2 ou 3 dias depois vão perceber que não inventaram a literatura e que o paraíso não existe e que vão ter que achar uma conta de chegar aqui na Terra mesmo com as pessoas que estão aí, que existem. E você acompanha a gênese desses novos grupos, desses na novos medida do possível, porque é quase humanamente impossível você acompanhar tudo. Hoje há muita gente escrevendo, o que é um dado muito saudável. Há muita gente, há muita tribo, digamos assim. Né? Dizem que na poesia existem seitas, né? Várias seitas, aguerridas umas com as outras. Né? Mas, a brincadeira à parte, eu acho que está acontecendo um momento muito saudável nesse aspecto de produção e de busca, de um tempo também que leva a alguns equívocos, que é essa coisa marcadamente mercadológica, muita gente acreditando que vai escrever um Código da Vinci, que vai escrever um Harry Potter, que a literatura é isso, quando não é isso, né? Isso é mercado, é outra coisa, né? Nada impede que se faça um livro que faça sucesso, que se ganhe muito dinheiro com isso, mas não se deve partir, a meu ver, pensando já em quanto é que eu vou ganhar com isso, em quanto dinheiro isso vai dar. Né? Pode dar ou não, isso é acidental, como em qualquer ramo da atividade artística. Isso vale para cinema, para teatro, para tudo. Né? E desses jovens, assim, tem algum que você estabeleceu já alguma afinidade com o qual você se identifica, ou uma linguagem que também te questiona, te coloca novos desafios para a tua construção narrativa? Tem? Pô, aqui tem, por exemplo, em São Paulo tem um camarada que me encanta muito, que é o Marçal Aquino. Eu sabia que você ia falar. Marçal, acho Marçal, muito forte, né? Um escritor muito forte. E com um traço por trás, assim, bem visível do finado João Antônio, que era paulista também, né? Houve uma homenagem ao João Antônio lá no Rio e me pediram para falar, e eu fui reler o Malagueta, Peroso e Bacanaço, e eu fiquei realmente maravilhado com a qualidade do texto do João Antônio. E o Marçal pegou, eu já conversei isso com ele, ele admitiu isso na boa, que ele pegou um certo clima do João Antônio. Né?
Tem assim um mineiro do qual eu gosto muito, que é o Carlos Herculano Lopes. Ele é mais jovem do que eu, já não é tão jovem em relação a outros jovens, né? Você vai para o Paraná, você tem o Miguel Sanches Neto, e vai por aí. Eu agora participei de um júri com um poeta do Rio Grande do Sul muito bom, o Fabrício Carpinejar. Gostei muito, estou lendo um livro de crônica dele, delicioso, chama Canária, né? Tinha lido um livro de poesia dele, a Biografia de uma Árvore. Aí no Rio, como eu moro no Rio, quer dizer, não necessariamente na cidade, mas estou muito ligado com a cidade. Agora eu moro na Serra Petropolitana. Mas tem o Fernando Molica, até apresentei o último livro dele, O Ponto de Partida. Já li dele o Notícias do Mirandão, já li uma série de outros livros. Você tem lá o Marcelo Moutinho. Tem uma turma jovem que eu acho que você tem a Adriana Lisboa, que está aí, já um nome bem lançado, né? É até injusto você ficar citando nomes, porque você vai esquecer alguns, mas são muitos os nomes, né? E desse caldo aí, realmente vai sair um sopão legal, né? Sabe? É de se esperar isso. Bacana, Antônio. Eu ia te perguntar uma coisa que a gente tem feito, inclusive porque esses depoimentos nos ajudam a nos instrumentalizar para um processo de revitalização aí da biblioteca pelo qual ela está passando. Então, a gente pede para que as pessoas, convocamos as pessoas a compartilharem as memórias e, ao mesmo tempo, para pensar conosco os possíveis caminhos que ela pode investir para que se ela se ressignifique, volte a ter uma função importante dentro da cidade. O que você acha? Você havia sugerido retomada de algumas iniciativas? De algumas coisas que ela já fez, né? Retomar, como, por exemplo? Leituras, pode fazer leitura, dramatizações, palestras de escritor, oficinas literárias. Quer dizer, tudo isso é bom para tornar a biblioteca um organismo mais vivo. Você disse, inclusive, né, que iam nos vários bairros da cidade, que isso é interessante, a biblioteca ir ao encontro de um potencial público, né? Você escala escritor para ir. Eu me lembro que isso, a primeira vez da qual tenho notícia que foi feito, foi no Rio de Janeiro, quando o Rubem Fonseca assumiu a direção das bibliotecas municipais. Quando o Israel Clabin era o prefeito, era amigo dele. Parece que o salário dele era um salário simbólico de R$1, não ganhava nada. Então ele chegou assim para mim e disse: você, como é mais novo, vai para Campo Grande, vai para Jacarepaguá, mandava para bem longe. Pegava os velhinhos, mandava para Copacabana. Foi um rebuliço isso. Foi uma coisa. Depois houve aqui em São Paulo, que eu participei uma vez também de coisas no tempo do Mário Chami. Não sei o que ele fazia da prefeitura. Ele foi secretário de Cultura. Então, ele criou justamente o Centro Cultural. Foi na gestão dele que o Centro Cultural... Ele chamou... Eu sei que eu fui chamado. Foi na gestão dele. Eu fui chamado para falar em biblioteca aqui. Se não me engano, eu falei na biblioteca em Jabaquara. Eu sei que foi muito legal. E depois, mais recentemente, foi essa de Itaquera, Itaim, sei lá, Zé Bonifácio, São Miguel Paulista e Biblioteca Mário de Andrade. Que bacana. Foi muito bom. Então, você com muito pouca coisa, ativa, com um tipo de boletim como esse, para divulgar, para convocar as pessoas, divulgar, é muito importante envolver a rede pública de ensino. Muito. É uma motivação para trazer o estudante à biblioteca. Sim. Para ele começar a se familiarizar,
visitas guiadas, antes ou depois das atividades, ter uma visita guiada para eles verem o livro, o que eles podem tomar emprestado, o que eles podem ler, deixar eles à vontade, quebrar o tabu, né? Tabu de ser uma coisa assim, um santuário, né? Uma catedral. Não é isso, não é aqui para você usar, senta ali, lê ali, né? Borra papel ali, faz, sabe, usa isso. Né? Então, acho que é tudo uma questão de querer fazer. Sim. Queria encerrar. E o tempo exige que façamos isso cada vez mais. Senão, vamos cair na barbárie. Já estamos caindo. Essas possibilidades de Não há encontro, saída para a humanidade se não for pela leitura. Não há. Não há. E pela partilha também, né? Porque é isso que Sim. vocês tinham, é a leitura e ao mesmo tempo a transferência de um conhecimento que se dava através do diálogo, leitura e o diálogo, né? Experiências, trocas de experiências. Senão a leitura também passa a ser, do jeito que a gente está vivendo nesse culto hedonista, narcisista, ela também passa a ser uma espécie de patrimônio que você não partilha, né? E a gente sente isso nas experiências todas, essa ação, que é uma ação constante de oferecer debates, conferências, que é esse o objetivo, é justamente instilar no público o desejo de ir além, seja de começar a ler o livro, seja de ir além em relação à leitura que já foi feita. E é impressionante o efeito que tem. A pessoa descobriu o seu imaginário, ele descobriu o seu imaginário, ele descobre a sua história, a sua memória, a sua afetividade, ele vai, por aí vai, por aí vai. E encontros, né? Uma coisa é fazer as pessoas estarem não só virtualmente em conexão, mas estarem ao vivo, em contato físico com os seus outros possíveis pares, ou não. Mas isso a gente sente. Esse é o grande estímulo de trabalhar numa instituição como essa, porque a gente sabe o poder que tem, pequenas intervenções, elas irradiam e com uma força assim, impressionante. Eu só queria encerrar, estou preocupada com o horário, queria encerrar pedindo para que você falasse, primeiro, quais são os livros que você, como leitor e escritor, você relê com regularidade, quais são as suas bíblias, que você precisa delas em diferentes momentos da sua vida, que você vai lá e recupera, e se você tem algum projeto, qual projeto que você está envolvido nesse momento de livro? Bom, eu reli Dom Casmurro, porque agora não dá para não reler Machado de Assis, com essa overdose de comemorações dos seus 100 anos, né? 100 anos de morte. Reli o Dom Casmurro e fiquei me perguntando como é que o Brasil, e muito particularmente o Rio de Janeiro, do século XIX, deu um escritor dessa dimensão. Um homem que não chegou a terminar o curso primário, num tempo de isolamento total das comunicações, e como é que ele, numa cidade cuja população era de 75% de analfabetos, e era a corte, como é que ele chegava a ler e traduzir ingleses, franceses e etc. Como é que ele escreveu esses livros que você pode pôr assim ao lado de Flaubert, essa de Queiroz, que foi um homem que teve uma outra, essa de Queiroz foi cônsul, teve uma outra formação, né? Foi treinado para isso, para ser escritor, né? Aí o Machado, negro num país de escravos, né? Plena escravatura. Aí você põe Machado hoje assim ao lado de Dostoiévski, Tolstói, Stendhal, Flaubert, pronto.
tem que reler Machado o tempo todo. Releio muito um conto de João Guimarães Rosa chamado As Margens da Alegria. Ali eu entendo todo de Guimarães Rosa, o que é que ele queria fazer. É a história do menino, tudo visto pela cabeça de um menino. É um conto ecológico. É o menino indo para a fundação da grande cidade, Brasília, da cidade nova. Tudo é alegria naquele avião, tudo é alegria quando ele chega e vê a fauna, a flora, os passarinhos, o glu-glu do peru. E depois tudo é espanto quando ele vê as motosserras, ele vê o pescoço do peru jogado para lá. Então aquele menino que se contacta com a destruição e a morte e perde a sua inocência. E tem um final epifânico, fantástico, quando ele vê o vagalume. Era então, outra vez, a alegria. É de doer, é de doer. Isso aí, eu acho que o Guimarães, aquilo, ele mostrou o que é que ele queria, toda a preservação do meio ambiente linguístico que ele fez. Ele sabia que essa língua do povo rural brasileiro ia desaparecer, junto com o peru, o teiu e a mata. Né? Outro conto que eu leio sem parar é O Fim, de Jorge Luiz Borges. A história do negro que matou Martim Fierro. Termina de uma maneira genial. O negro esperou durante 7 anos a volta do Martim Fierro para poder vingar a morte de um irmão. Tocando uma viola numa bodega dos Pampas, argentinos. Quando aparece o cavalo lá, ele chega, há um diálogo extraordinário entre os dois, e no fim, ele sai para a briga, o negro pega o punhal e enfia o punhal no Martim Fierro, que era um grande bandoleiro, enfia, e o conto termina assim: agora era ninguém. Não tinha destino sobre a terra e havia matado um homem. É outro final epifânico, absoluto, genial. Eu reli agora A Morte de Ivan Illich, de Tolstói, e fiquei me perguntando se esse romance, que é uma obra-prima indiscutível, um sucesso mundial, se fosse publicado, escrito hoje, não seria um fracasso total. Que é a história de um homem medíocre, num tempo medíocre, numa família medíocre, num mundo medíocre, num país medíocre. Dá esse briefing, dá essa sinopse para um editor para ver o que, ele vai dizer. Não, meu amigo, escreve algo mais otimista. Sim. Isso é horrível. Nós estamos no tempo dos triunfadores. Precisamos de uma história de triunfo para ser contada. Daí o sucesso do Caçador de Pipas. Milhões e milhões vendidos em todo mundo, porque é a história de um triunfador. Né? Enfim, eu leio muito e releio mais do que leio. E tem uma memória fabulosa, acho que a gente tem uma memória esplendorosa. Você só vai me falar qual o teu projeto agora em andamento? Você está com um livro, está em processo de... Não, eu estou assuntando. Certo. Sabe o que quer dizer assuntar em linguagem do sertão? Buscando, pesquisando? Buscando o assunto. Buscando. Né? Estou buscando o assunto. Muito bem. Então tá bom. Eu te agradeço enormemente, você é uma pessoa fascinante. Pô, fascinante. É vossa senhoria. E espero que a gente tenha muitas mais conversas agora nesses Valeu. próximos dias. Foi ótimo, excelente. Então, muitíssimo obrigada. fico muito feliz de ter contribuído. Vai ser, para o transcritor, vai ser prazeroso, o que é raro, né? Para quem transcreve os livros, em geral, os depoimentos passam a ser uma espécie de pena de morte. Né? Mas eu acho que ele vai se divertir.
Muito bom, Antônio. Muito obrigado. bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Deu certinho? Deu mais Então, Deu o quê? 1h25. 25? 1h24. Falei mais que eu lembro do leite. Por que essa história falou mais que o Nego do Leite? Sempre ouço isso. Quem é esse Nego do Leite? É o cara que chega na rua falando para a água vender o leite, né? Olha o leite! Olha o leite! Ele é uma madrinha. Você conheceu a Jaqueline? A Jaqueline é da nossa equipe, da difusão, estudante de ler. Super presença lá Tem na uma nossa madrinha, área. ela usa a mesma expressão. E ela é da Bahia. É coisa de baiano. De Alagoas. É coisa de baiano. Eu vou pedir sua assinatura aqui, que essa